Bem-vindos à sala dos professores. Aqui deixamos o quadro e os slides de lado e falamos sobre tudo aquilo que não conseguimos no horário da aula, num papo livre e sem pauta fixa. Ajeite a cadeira e pegue um café e participe. Boa tarde para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa noite para quem nos acompanha gravado nas redes sociais ou no Spotify. Meu nome é César Tiqueleiro e bem-vindo à Sala dos Professores. Esse programa, com meus colegas que já vão se apresentar, surgiu nas nossas conversas nos corredores da FSU. E a nossa ideia é, pelo menos na minha visão, mostrar tudo aquilo de mais legal que acontece para nós professores na faculdade, que é a continuação da aula, o momento depois da aula. Não sei, Adri, Ricardo, Jordano, mas o que eu acho mais legal é quando acabou a aula 10 horas, o aluno faz uma pergunta e você fica até as 10h20 na frente da faculdade, na rua, foi todo mundo embora, mas esse é o melhor momento da aula. O momento que o aluno te obriga a refletir mais do que você preparou, mais do que você ofereceu na sala de aula, e ele está querendo exigir mais. Eu acho que esse é o espaço que a gente pode dar esse passo além. Bacana, César. Então, eu sou o Ricardo Reck, né? Também professor já há quase 15 anos. Esses detalhes a gente deixa para o off. O César, eu acho que colocou muito bem, né? Eu acho que a sala dos professores, a gente brinca entre nós, que é um espaço meio sagrado, onde a gente confraterniza, troca umas ideias antes da aula, no horário do descanso da aula. E muitas vezes o papel do professor é exatamente esse, né, César? Conversar com os alunos sobre temas da vida particular até dos alunos. Eles nos contam coisas incríveis, assim, que a gente não faz ideia. A gente só conhece eles enquanto alunos e a gente fica conhecendo um pouquinho mais da realidade deles, onde eles trabalham, como é que é a família, né? E essas conversas que pintam, sim, né, muitas vezes no intervalo, depois da aula, e que também, de certo modo, vão aparecer aqui, vão acabar aparecendo aqui. Estavam acontecendo antes de começar o programa, né? Tivemos que interromper. Tivemos que interromper, é isso aí. Mas a gente promete não interromper, né? Promete não interromper. Adri? Então, eu sou a Prof. Adri. Eu também ministro aula há uns 17 anos. Adoro esse ambiente de sala de aula, gosto também do intervalo da sala dos professores, onde a gente fica com os colegas e cada um também compartilha o seu dia a dia. Então tem gente de todo tipo, de todo jeito, com vários pensamentos, e é isso que a gente vai trazer aqui também, não só nós quatro, mas também convidados. Acho que vai ser um período bacana, um lugar para a gente refletir e compartilhar bastante conhecimento e aprender também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jordano. Muito legal estar aqui na companhia de todos vocês. E estou muito feliz com esse espaço para a gente conversar sobre as coisas que acontecem no mundo ou só as coisas que nos preocupam ou que nos vêm na cabeça. Como o Diogo falou no início, é um espaço sem uma pauta fixa. A gente vai vendo que assuntos surgem. Seremos aqui no programa, em princípio, nós quatro. Às vezes alguém não vai poder vir, vem algum convidado no lugar. Então a própria formação do programa não é tão fixa assim. E vamos ver onde isso nos leva. Como esse é o primeiro programa, espero de vários, explicar um pouco para os ouvintes, para quem está nos acompanhando, qual que é o objetivo. Então, a nossa ideia é falar de assuntos do momento, não é da aula, é a sala dos professores, não é a sala de aula. Perfeito. Então não é um assunto de conteúdo, é falar sobre o que está acontecendo no momento. Às vezes nós quatro, como o Jordano colocou, mas sempre que possível tratar do assunto do momento com algum convidado, alguém que entende mais daquilo que nós. Nós somos 4 pessoas limitadas, então não conseguimos abranger... Não, mas é verdade, é verdade. Então a gente também tem que ter essa... consciência de que quando o assunto demanda, quando o assunto do momento for interessante e a gente não consegue lidar, trazer um convidado para que ele possa propiciar conteúdo, propiciar qualidade para quem está nos acompanhando. Aliás, uma das coisas mais legais, o César falou pessoas limitadas, isso é verdade, né? Obviamente, assim, o professor não é aquela figura sagrada, né? Então, uma das coisas mais bacanas que acontece na aula, e que talvez quando a gente estivesse lá no ensino médio ou no início da faculdade, a gente tinha um professor num altar, né? E a gente está em novos tempos, as coisas mudaram um pouco nesse sentido. O professor também se tornou um pouquinho mais humano, digamos assim, né? Mais modesto, né? Os alunos também têm mais voz hoje, né? Por uma série de questões da nossa realidade. Mas é muito bacana quando o aluno faz uma pergunta assim, não sei esse troço aí, vou trazer para ti na próxima semana, ou colegas, alguém sabe responder a pergunta desse cara aqui, né? Eu acho que isso que torna a aula um pouquinho mais leve, né? Isso que torna a discussão um pouquinho mais nivelada, né? Numa linguagem que todos entendem,
Então, o professor definitivamente, né, César colocou muito bem, não é uma figura sagrada. Ele é alguém que só estudou um pouquinho mais que os alunos. Não, Mas só isso, não tem muita diferença. Eu até lembrei de uma, que é o efeito Dunning-Kruger, acho que é assim que se fala. Que é aquela correlação de que a pessoa que quanto mais ela estuda, menos ela acha que sabe. É isso aí. Porque ela começa a aprender Você consegue perceber pelo menos a profundidade e entender o tanto que ela não conhece. Né? E quando não se estuda nada sobre o assunto, a gente acaba, né, vendo de fora e sabe um pouquinho, acho que sabe muita coisa. Eu acho que está faltando essa humildade no mundo hoje, muitas vezes, né? Muitas pessoas acham que entendem de muitas coisas. E até a gente estava falando da questão dos coachings também, né? Coaching de vida. O que é um coaching de vida? O coaching de longevidade, com 30 anos. Que experiência, o que estudo tem em 30 anos, né? E outra coisa que eu tenho que falar, estou impressionada com a voz de vocês, porque vocês estão impostando. Sim, eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando, eu pensei, mas essa voz aí não é da sala dos professores. Tem que deixar claro aqui, que não é assim tão colocada, cada um espera o outro falar. Não, todo mundo fala a mesma, tipo, junto. Com o tempo a gente vai se soltando. Começa a dar briga aqui também. É que é um pouco de nervosismo do primeiro programa. Exato. Assim, a gente vai se abrindo, a gente vai se interrompendo com o passar do tempo. Fica tranquilo. O professor não é um radialista, né? Olha a moda! O professor não é um radialista. Eu acho que isso que a Adri colocou, né, do coach que não sabe as coisas, né, um pouco do que a gente tem de assunto para hoje, né? A gente estava preocupado com como abrir, né, o primeiro programa, e a gente vai compartilhar hoje nessa mesa, nessa roda de conversa, sobre essa ideologia, esse pensamento que existe na sociedade hoje, que estudar perdeu a função, né? Estudar perdeu a função. Então, joguei o tema e espero que algum de vocês... Vamos falar mal dos jovens, esses jovens. Não necessariamente, Isso denuncia um pouco a nossa idade, inclusive, mas tudo bem. O que vocês têm a dizer sobre esses jovens de hoje, pessoal? Bom, vamos partir do princípio que somos jovens também, né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Mas, obviamente, né, galera, assim, que essa percepção da educação, ela se modifica ao longo do tempo, né? É inevitável. A maneira como nossos pais encaravam o estudo formal, o ensino formal, é diferente da nossa geração. Né? O Jordano, você é um pouco mais jovem, o César, né? Eu acho que eu estou um pouquinho um degrau mais acima em termos de idade. A gente até dividiu a mesa assim, né? Dividiu a mesa assim, mas a gente já encarou isso de forma diferente. E, obviamente, a nova geração também pensa ou vem para a sala de aula com uma outra ideia, né, do que é aproveitar o curso superior, principalmente falando em curso superior, né? A gente dá aula aqui, todos nós, né, o pessoal que está assistindo de casa, ouvindo de casa, em curso superior, tanto nível de graduação quanto pós-graduação, né? Então, a gente pega aquele pessoal aí que sai do ensino médio, muitas vezes ele vem para a faculdade não diretamente, ele espera aí, sei lá, 2 ou 3 anos, porque vai trabalhar, tem que ajudar a família, tem que ganhar a própria grana, né? Mas por algum momento ele sente a necessidade de vir. Ou porque a empresa mandou, ou porque realmente é uma questão muito pessoal. O cara diz, não, tem que voltar a estudar, não aguento mais ficar em casa vendo TV à noite, né? Me sinto ficando para trás. Mas eu acho que acima de tudo, assim, a gente particularmente dá muita aula no ensino presencial, né? E a gente sente que quem vem para a sala de aula do ensino presencial é porque realmente gosta de conversar com outras pessoas. Né? E eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui também, não só nesse programa, mas como professores, assim, cara, a sala de aula é um ambiente de socialização, cara. Claro que tu tá ali com uma finalidade, tu pagou uma mensalidade, tu tem lá, sei lá, tua disciplina da faculdade, mas se tu não puder conversar com os colegas, ou não conhecer gente nova antes da aula, durante a aula, após a aula, o ensino superior perde um pouco da graça, né? Ou perde um pouco da magia. Eu acho que o nosso papel é fortalecer esse reconhecimento, né? Quem já tá ali, já tem, né? E eu acho que a nossa discussão é um pouco disso também. Sim, eu acho que perde não só um pouco da graça, mas um pouco da própria função, que não é meramente absorver conteúdo e ser capaz de replicar técnicas, mas a gente cresce muito como pessoa na convivência no ensino superior, né? E, inclusive, nem todas as pessoas fazem isso, mas inclusive quem acaba mudando de cidade para estudar acaba expandindo sua visão de mundo de uma maneira bem dramática. Então, realmente, é uma perda cultural, inclusive, que as pessoas estejam menos propensas a querer ter essa experiência, a querer passar por isso. A gente vai dar alguns palpites sobre os motivos que levam a esse resultado, mas realmente não é só um problema de educação em sentido estrito, é um problema da formação do próprio indivíduo que acaba se empobrecendo um pouco, ficando em casa, tendo menos contato
com ideias diferentes, com pessoas diferentes. A gente acaba ficando um pouco fechados em nós mesmos e no nosso pequeno grupo familiar sem essa experiência. As influências, né? Exatamente. A gente... Pode falar, vai. Não, eu ia levantar isso que vocês falaram, assim, desse ponto positivo de conhecer outras pessoas, né? Mas falando, assim, do conhecimento em si. Tipo, não da faculdade, não da sala de aula, enquanto lugar de relacionamento, lugar de conhecer gente nova, expandir a mente, como o Jordano colocou, no sentido de, né, não sermos mais os mesmos, sermos influenciados apenas por quem a gente conhece até então. Mas será que o conhecimento em si, ele é uma coisa que traz alguma alegria, alguma felicidade, ou será que... Quanto mais a gente estuda, mais preocupado a gente fica com as coisas, talvez? Porque, por exemplo, vou levantar uma temática, assim, sei lá, aquecimento global. A gente, sem saber de nada, não nos preocupa. Quando a gente começa, né, eu tenho um mestrado em Direito Ambiental, quando começa a estudar mais, tu pensa, meu Deus, né, até às vezes tem que parar de pensar, porque tu vê que é uma questão muito complicada. Então, será que o conhecimento, às vezes, não nos deixa assim, um pouco mais, talvez, ansiosos, um pouco mais nervosos, saber das problemáticas que estão atrás das coisas? Eu acho que são duas colocações diferentes, né? Essa questão do porquê que a juventude hoje muitas vezes não procura cursos presenciais e a faculdade, e por que é bom o curso presencial, pelo menos o primeiro, né? E o que a faculdade tem de diferente. E essa questão do conhecimento, de ter o conhecimento. Porque o conhecimento tu pode ter ele formal ou informal. Pode ser formal, fazer mestrado, doutorado, que nem a gente fez, pode ser na faculdade, né? Isso vai ampliar, tanto se tu fizer formal ou informal. Mas o primeiro curso, o que a faculdade, já vou chegar no ponto, o que a faculdade tem de diferente? Ela tem de diferente justamente isso, a interação. É se mostrar, é ir lá na frente ter que apresentar algum tipo de trabalho, é receber feedback, é ter que flexibilizar para fazer os trabalhos em conjunto, porque a gente não vive numa ilha. Então a faculdade nos possibilita isso, porque estudar por estudar, tu pode ter curso, ser autodidata. Sim, né? ler um livro. Isso, mas essa questão de conhecer mais, às vezes, sim, faz com que a gente fique mais preocupado, mas eu parto do pressuposto que é melhor conhecer o problema, pelo menos identificar, reconhecer o problema, é esse, o que eu posso fazer para mudar, né? Qual vai ser meu passo, do que viver na ignorância, muitas vezes. E muitas pessoas vivem na ignorância, não sabe, a ignorância da ignorância, não sabe que são ignorantes, no sentido de ignorar tal assunto. César dá aula, né? César de Sociologia, de Filosofia, né? E eu me lembrei de uma corrente aí, né, filosófica, que é a fenomenologia. A fenomenologia, ela diz assim, cara, a partir do momento que tu entra em contato, vamos pegar assim uma árvore, eu não sei o que é uma árvore. Quer dizer, é diferente eu aprender pela visão do outro, aprender a partir do outro e aprender pela minha própria visão. Quer dizer, eu olhar a árvore, tocar a árvore, né, entender as cores da árvore, é um exemplo simples. Assim é o conhecimento também. Né? Quer dizer, ouvir falar, por exemplo aqui, ouvir um podcast, escutar um livro enquanto está dirigindo, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, mas tu tá ali no meio de outras pessoas, cara, né? Ouvindo. O professor que, como eu disse, só estudou um pouquinho mais, é alguém que só estudou um pouquinho mais. Eu tinha um professor que falava assim, o professor leu antes. O professor leu antes, exatamente, né? E tu poder hoje, com o auxílio da tecnologia, de ChatGPT, de inteligência artificial, ou seja lá o que for, poder contribuir com a aula e ter tua própria ideia, quer dizer, mas o aluno entrar em contato com aquele conteúdo, né? Eu acho que é uma... Para quem sabe aproveitar, né? A gente não tem controle sobre todas as percepções dos alunos, mas para quem sabe aproveitar, cara, é um ambiente riquíssimo. Eu tenho quase certeza, assim, se tu perguntar, para todos os alunos que se formaram, quer dizer, cara, como é que era a tua vida antes e como é que era a tua vida depois? Cara, eu vou chutar aqui, 9.9 entre 10 alunos vão dizer assim, cara, valeu muito a pena. Independente de ter tido boas notas ou notas piores, né? Quer dizer, o período valeu a pena. O período valeu a pena. Não, Vai. Não. Vai. O que eu lembrei? Eu lembrei de um vídeo do Rubem Alves, e ele fala no livro dele também, mas é baseado num relatório do Jacques Delors, que ele falou do aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Muitas vezes essa questão do aprender a aprender, né? Essa do perceber, de descobrir, de ter que esquecer o que sabia para reaprender. É que nem um celular, tu enche de coisa aqui, quer colocar mais, não dá, tem que limpar. E muitas vezes as pessoas não limpam a mente para receber novas coisas. Mas o que tu estava falando, eu lembrei do aprender a fazer. E muitas vezes a gente tem uma visão mais utilitarista das coisas, né? Sim. Principalmente na faculdade ou quando a gente faz um curso. Qual que é o núcleo central do produto? É receber o diploma e saber fazer.
E muitas vezes a gente esquece o que o Rubem Alves fala, que a gente tem 2 caixas, nasce com 2 caixas, uma caixa de brinquedos e uma caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas a gente vai fazer, vai construir. E a caixa de brinquedos é o quê? A gente vai refletir, vai aproveitar. Quando vai tomar banho, quem é que toma banho aqui assim, fechando o olho, curtindo, descer a água, sentindo a pele, deixando cair no cabelo. Momento lúdico. Isso, a gente não faz mais isso. Tudo pra nós, estou produção, generalizando. né? Isso, Sim. produção. Sem Vamos ser comer, comer rápido, sem sentir o sabor da comida. Isso, sem enquanto sentir... os outros estão dormindo, não, enquanto os outros dormem, você produz. Aquele negócio, acorde 5 horas da manhã. Trabalhe 25 horas por dia. Isso, e o que está levando a sociedade? A gente está ligando um assunto no outro, né? Mas ao burnout. Aí tu chega nas empresas, não, porque tem a NR1 da questão da saúde mental. Tu chega numa empresa, tu diz assim, tô com burnout, não tô legal, tô indo na psiquiatra. O que acontece? Fica 3 dias em casa, descansa, tu volta, perto de sexta-feira, demitem. Está acontecendo isso também. Então, muitas vezes a gente se cobra tanto com essa questão do conhecimento e tudo mais, mas não para refletir, porque só através da reflexão que realmente a gente aprende com o erro, percebe que não é só ter, é ser também. Então, eu estava lendo uma pesquisa quando tu falou que a gente ia falar sobre essa questão que os jovens, até falei contigo, né, Ricardo, que os jovens não estão procurando muito cursos formais. Eles estão procurando. Daí o Ricardo me perguntou, mas e a qualidade? Não vamos entrar nesse ponto da qualidade. Tipo de formação, né? Isso, mas eles estão mais... Mas daqui a pouco a gente entra. Eles estão mais preocupados no resultado financeiro disso. Sim, estão fazendo faculdade em algum lugar e estão preocupados com o resultado financeiro. Não tem a romantização do trabalho. Eu vou puxar um gancho que tu trouxe dessa... Aprender a fazer, né? Que é uma coisa que às vezes a gente ouve, né, especialmente no ensino médio. Na faculdade a gente ouve bem menos, porque como já é o curso que o aluno escolheu fazer, Sim, a maioria dos conteúdos que ele está vendo tem uma aplicabilidade imediata. Imediata. Mas eu, como o Ricardo já falou, eu dou aula de filosofia e sociologia. Então não tem aplicabilidade imediata. Eles não percebem a aplicabilidade imediata. A tua tarefa é fazer. A minha tarefa é fazer. Mas isso de... no ensino médio se ouve muito, porque eu tenho que aprender o teorema de Bhaskara, porque eu tenho que aprender, sei lá, sobre química orgânica se eu vou fazer marketing, por exemplo. Quem é Aristóteles, quem é Platão. E acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem como o conhecimento, essa ideia de aprender, não tem que ter uma atividade prática, você tem que aprender, às vezes, a aprender. A escola é um grande laboratório de você exercitar seu cérebro para depois que você sair, você conseguir aprender qualquer coisa. Se você conseguiu aprender a aplicar a Bhaskara bonitinho, você vai conseguir aprender com o Ricardo a fazer uma campanha de marketing. É desenvolver o processo mental, né? Também às vezes a importância, às vezes essa é a função. Né? Mas deixa eu perguntar para vocês que trouxeram os dados, eu não tenho dados, então espero que vocês tenham. Os jovens de fato estão procurando menos ensino superior? O que a gente tem de concreto sobre isso? Ou é uma impressão que existe, mas que não está exatamente refletida em números? Eu acho que são 2 discursos, na verdade, que a gente tem na sociedade. Né? Que existe ainda parcela da sociedade que sim, que valoriza, que vai em busca, faz vestibular, que entra pelo Enem, enfim, a gente tem várias formas, né? Mas a gente tem, principalmente depois aí da questão das mídias, certas influências aí que estão dizendo, não, isso não vale a pena, isso, né, dá para ganhar dinheiro, dá para viver de outras... Claro que dá para viver de outras formas, ninguém é bobo, né? Sim. A gente pode viver de várias formas, com estudo formal, com menos estudo formal. O que a gente tá colocando aqui, quer dizer, a capacidade de se tornar melhor como pessoa, cara. E particularmente, assim, aula, eu digo assim, não importa se tu escolheu nutrição, arquitetura, administração, direito ou engenharia, cara. Tu vai te tornar melhor como pessoa, teu cérebro aumenta. Né? É a musculação do cérebro. Depois, se tu gosta de alguma área, cara, eu vim da engenharia e fui pro marketing. E assim como eu, quantos profissionais estão por aí que não estão necessariamente exercitando a sua graduação de origem, mas a tua capacidade de compreender as coisas aumenta. Não só para responder o Jordano. O dado, eu não tenho o número, mas eu tenho certeza, porque eu li esse dado acho que semana passada ou outra, há uma procura menor no... Meu Deus, faltou o nome? No Enem. Há uma procura bem menor no Enem. Mas isso não necessariamente por menos interesse em cursar o ensino superior, talvez porque a maioria das faculdades que os jovens vislumbrem fazer não entra pelo Enem. Pode ser. É mais fácil só fazer o vestibular e entrar direto. Então, talvez seja esse um dos motivos. Mas, sim, o Enem tem uma procura bem menor. Cada ano tem uma procura menor. E outra coisa também, muitas vezes a academia também ela se afasta da realidade. Não estou falando da FISUL, porque na FISUL a gente tem uma relação mais perto, com o mercado mais perto, com os alunos. A maioria dos nossos alunos trabalham.
E muitas vezes, quando as universidades são muito maiores, tem aquele pedestal. E quando tu fala assim, se tornar uma pessoa melhor, né? A gente diz assim, não, olha só, tem doutorado e não sabe tal coisa, tem doutorado e é grosso do jeito que é. Então, esse se tornar uma pessoa melhor é refletir sobre o que é ser uma pessoa melhor, né? Porque muitas pessoas fazem vários cursos e não se tornam uma pessoa melhor. Muitas pessoas têm muita grana e não são uma pessoa melhor, né? Ou tem, tem menos oportunidades e por isso é uma pessoa boa. Não, o estudo, eu acho, ele te ajuda a querer ser, né? A entender isso. E o que eu ia dizer? Agora não sei, me fugiu, porque eu olhei pra ti, fugiu a atenção, vai lá. Mas falando de dados, né, eu acho que não tem problema a gente dar umas travadas assim, porque a gente está exercitando também aqui o pensamento ao vivo, né, galera? Lembrando que isso aqui é ao vivo. Muito bom. Mas eu tava assistindo um webinar, acho que há uns 15 dias, né? A FSU, onde a gente atua, assim, preferencialmente, né, ela é presencial. Mas a gente sabe que o EAD hoje ele tem uma força muito grande, ensino à distância. Ele surgiu como uma ideia muito boa de facilitar o acesso, sei lá, a localidades distantes, né, a questão do preço. Ele obviamente desvirtuou, né? A partir de um determinado momento virou uma guerra de preços e... Sim, serviu para precarizar o ensino. Precarizou demais, assim, tudo bem, a gente vai dizer assim, o bom aluno é bom aluno aqui e ali, né? Isso é uma verdade. Mas de forma geral ele precarizou bastante e eu brinco sempre que se tu contrata uma formação a preço de pizza, tu vai receber pizza, não há milagre nisso. Vale para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a universidade. Sim. Não tem milagres, né? Mas o que está acontecendo? Por exemplo, no EAD a gente percebe que sim, ele hoje compete com o ensino presencial e tem até um pouco mais matrículas com o ensino presencial, pela comodidade, pela conveniência, mas parece que chegou ao fim o limite de preço, porque as vagas do EAD já não estão sendo preenchidas. Quer dizer, também tem um número de vagas a serem ofertadas no EAD e elas não estão conseguindo ser preenchidas, quer dizer, a curva já está dando problema, né? Quer dizer, não é mais uma questão de preço, parece que o sistema se esgotou. Né? Então, onde isso vai dar? Talvez a gente tenha que esperar 4 ou 5 anos, né, para ver como é que vai ser o comportamento. Né? Mas eu acho que 2 filtros importantes do EAD, né? Algumas empresas já fazem esse filtro, começaram a fazer o filtro de diferenciar entre gente formada no presencial e gente formada no EAD. E eu acho que agora também é uma preocupação das prefeituras, do governo do estado, não só não falando do nosso governo do estado, falando dos governos do estado e do governo federal, em os professores que chegam na sala de aula do ensino básico, ensino fundamental, não serem formados apenas no EAD. Que é uma coisa também que se notou essa problemática, né? O professor formado em EAD que tem que dar aula presencial. E eu não sei se vocês já notaram uma coisa, tá? Por exemplo, a gente dá aula principalmente aqui na área da administração, da gestão e tal, então a gente convive com alunos que também, em paralelo, têm as formações dadas pelas empresas. A empresa, sei lá, contrata um curso em company, independente de quem, né, o formador, para fazer formações específicas. E a gente muitas vezes nota assim, aquele curso da empresa está muito legal, está muito massa, não sei o quê, e aí tu pede para ver o conteúdo, é o conteúdo que está sendo dado também na faculdade. Quer dizer, né, as coisas elas fecham e muitas vezes na cabeça do aluno, às vezes isso nos preocupa ou me preocupa particularmente, assim, parece que o que eu vejo fora da faculdade é melhor do que o que eu vejo dentro. E aí tu olha a bibliografia que o cara está usando, a apostila que o professor está usando lá no curso da empresa, é exatamente o que tu tem também no ensino superior. E é uma preocupação como professor, assim, como que a gente quebra um pouco essa coisa? Cara, tu tá vendo exatamente lá. Porque via de regra, quem está dando a formação em compra na empresa também é um professor universitário. É vinculado a alguma universidade e ele está passando lá o que ele passa em sala de aula. Né? Sim, mas, é um certo desprestígio da faculdade como instituição. É isso aí. Não sei se vocês têm essa No direito bem menos, né? Porque não tem tanto a pessoa que trabalha na empresa e faz curso em company, né? Mas tem alguns escritórios que eu sei que já fizeram essas formações em company com o conteúdo da FSU, né? Então, é semelhante, né? É semelhante. Mas é a questão, acho, do serviço, né? Que tem 4 características. Uma delas é a inseparabilidade. Quem presta o serviço não consegue se dissociar do serviço que está sendo prestado. E muitas vezes essas pessoas não basta ser, tem que parecer. Então essas pessoas parecem mais. Por exemplo, o Instagram bem produzido, a empresa que vende lá para
né, para aquela que contratou, também produz mais, são mais conhecidos, é essa a questão. Muitas vezes vem gurus falando de coisas que a gente já estudou, Sim. que já leu nos artigos, que já colocou em prática muitas vezes. Então, tem essa questão de se maravilhar quando acaba contratando gente que cobra 15, 20 mil reais uma palestra. Exatamente. Para falar, né? Isso não, e a gente acaba se apegando mais ao ensino superior, que é onde a gente trabalha, mas quando a gente fala também desses tu passou para nós, César, aquele gurizinho. Ah, sim. Um gurizinho, sei lá, que idade que ele tinha, 10 anos, não sabe nada da vida, dizendo, caricato, pra né? que eu vou aprender Aristóteles, pra que eu vou, nem sabia o nome dos filósofos. Pra que vai aprender? Por quê? Porque quando tu estuda filosofia, o César pode falar melhor do que eu isso, quando tu estuda filosofia é aquilo de desenvolver o pensamento de complexidade, das premissas, das conclusões, do negócio que o direito tem, que é as falácias lógicas, né? Essas falácias que muitas vezes a gente acredita, por que as fake news estão recebi no WhatsApp, eu acho que é verdade, e tem coisas tão absurdas que de tão absurdas tu pensa, não. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque falta essa questão de ter um pensamento crítico, de questionar, por falta de conhecimento, de leitura. Não precisa saber o que Aristóteles fez, o que Platão, o que sei lá quem, né? Mas o importante é isso de ter um pensamento um pouco mais complexo para entender a complexidade de fora. A gente sempre fala isso, né? Para entender a complexidade do mundo, o teu ser interno também tem que ser um pouquinho mais complexo nas relações, não é preto no branco, né? Então, por exemplo, quando choveu, molhou a grama. Então eu cheguei, a grama está molhada, então choveu? Não, nem sempre. Alguém pode ter ido lá molhar, né? Uma coisa que aconteceu, que eu sempre conto, numa viagem, eu cheguei e olhei assim, era uma viagem que eu fiz e foi na África do Sul e estava com seca de água. E daí eu vi um cara assim com uma máquina passando uma coisa na grama. Eu fui olhar, ficava verde. Eu disse, o que tu tá fazendo? Ele disse, eu tô pintando a grama. Aí eu pensei, por isso que tem aqui ali dizer, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Às vezes não é água, às vezes é tinta. Exatamente, às vezes é tinta. Então, muitas vezes esse gurizinho, não, porque o que importa é eu receber dinheiro. Aí, o que eu vou fazer com Aristóteles se um cara estiver morrendo? Não, tu não vai fazer nada. Tu vai chamar um médico que é formado. Se eu receber um processo, vai falar com um advogado. Se tu precisa recuperar a empresa ou administrar um administrador, e assim vai. Então, é muito simplista esse pensamento. Muito simplista, porque ele vai precisar de muita gente formada para poder viver. Exato. Para poder viver. Mas eu vou botar um dado nisso, então, né? Porque esses jovens, esses coaches que pregam o não estudo, dizem que ganham muito mais, né? Ganham muito mais não estudando, ganham muito mais vendendo, seja lá o que eles vendam, do que pessoas formadas, né? E peguei 3 estudos aqui, um da FGV, um do IPEA e um da Associação das Universidades, né? O da FGV coloca, né, que pessoas com ensino superior ganham 126% a mais do que pessoas com ensino médio. O da FGV chega até 4 vezes mais. E o da ABMS, que é a última, ganha 57% a mais. Então, independente do estudos de 2023 e 2024, então, independente do estudo, 3 instituições diferentes, claro, deram resultados diferentes, mas todos apontaram pelo menos crescimento. 57% a mais de Ontem superior. Ontem estava na aula de MBA e eu estava brincando com os alunos, às vezes as coisas são mais pragmáticas do que parecem, né? Eu tenho uma filha adolescente que é criada pelo YouTube, né? Eu brinco assim, a gente ficou 50% e o YouTube os outros 50%, né, lá em casa. E certa vez, eu acho que todos já conhecem, por exemplo, não interessa se gostam ou não gostam, por exemplo, num vídeo do Felipe Neto, ele disse assim, mas por que eu tenho que estudar? Que as crianças perguntam, só por que eu tenho que estudar isso? Porque vai cair na prova, já não é motivo bom o suficiente? Né? Tipo, já tem um pragmatismo ali. Vai cair, pronto, se tu não estudar isso aqui, tu vai te ferrar. Né? O mesmo muitas vezes vale para a discussão em sala de aula. Na especialização, era a aula de MBA, a especialização chega a 113%. O aumento da remuneração para o especializado versus a pessoa que só tem um curso superior ou a graduação normal. Mas olha que legal, então, desculpa. Mas tu pega, então, esse que eu te falei. 126% a mais do superior para o médio. E mais 113, tu falou? 113, mais em média. 113 da pós. Mas daí, claro, vai surgir alguém que diz assim, mas eu tenho aqui 2 e não ganhei. Bom, aí depende do ambiente interno de cada empresa. A gente sabe que tem empresas, valorizações e valorizações, né? Empresas mais que prestam mais atenção nessas questões, empresas um pouquinho mais relaxadas nesse sentido. Mas eu acho que essa é a questão, quer dizer assim,
há muitos indícios técnicos, há muito número que diz assim, vale a pena. Não é só uma questão pessoal. Tecnicamente tem levantamento que diz, cara, esse caminho é interessante. E a gente nunca pode tratar um conhecido, um exemplo particular, como a prova de que o geral não tá... É a exceção que justifica a regra, né? Que toda regra tem exceção, né? Então tu acha, mas o fulano é a exceção que justifica a regra. A regra o não é coach essa. que não estudou nada, fez muito dinheiro. Não, beleza, ele é um. Os outros todos não ganharam nada. Mas normalmente esse coaching que diz que não precisa estudar, agora nós estamos generalizando, que tem muito coaching bom também. Diz assim, não faz faculdade, não sei o quê, arrasta pra cima e compra meu curso. Entendeu? Sim, ele tá quer fazendo, isso, ele tá vendendo o curso. Então. Mas quando a gente fala, né, eu posso falar por mim, assim, quando vocês estavam falando que não dá para generalizar, mas eu saí de Guaraciaba, que é o extremo oeste catarinense, que é a divisa com a Argentina. O que significa no Tupi-Guarani mesmo? Raio de luz. Raio de luz em Tupi-Guarani. Isso. Mas eu saí de lá e o meu irmão também veio fazer faculdade aqui depois. Ele fez na URGS, eu fiz na Unicinos, porque não tinha faculdades na minha cidade, nem perto. Hoje em dia está muito mais fácil a gente conseguir acesso com professores muito bons. Se eu não tivesse saído da minha cidade para estudar fora, o que eu estaria fazendo? O estudo, ele abriu muitas possibilidades. Então, fiz a faculdade, depois pós-graduação, 3 pós, depois mestrado, doutorado, como vocês. Então, nós somos prova viva que muda a vida, Então, vale a pena estudar, indiferente do que as mídias estão falando, sabe? Mas eu vou... Mas por que vocês acham que esse discurso pega tanto as pessoas, então? Porque a gente tem dados que mostram que ele está dissociado da realidade. Não é a mesma coisa, mesmo que a gente olhe só do ponto de vista financeiro, não é a mesma coisa estudar e não estudar. Tem uma diferença bem grande. Esse dado que o César falou dos 126% a mais, ele deu uma reduzida, eu vi essa mesma matéria, em 2012 eram 156%, se eu não me engano, então a diferença reduziu um pouco, mas ela ainda é bem expressiva. E ainda assim, as pessoas olham para isso, estão vivendo nessa realidade e dizem, eu acho que eu não preciso, eu acho que é a mesma coisa, eu me convenci com essa galera aqui do YouTube que está me dizendo que é a mesma coisa, então eu prefiro não. Por que vocês acham que esse discurso agora parece capturar mais, principalmente o jovem, do que antes? Eu tenho... O que aconteceu? Eu tenho um palpite, eu acho que o palpite está na resposta da Adri. A Adri falou, eu saí de... Desculpa, não peguei. Guaraciaba, É o raio de luz. O raio de luz. Raio de luz pra ti que não fala Tupi. É tipo um golpe do Pokémon. Né? Use raio de luz. Saiu na cidade de Sambin. Ela saiu de raio de luz, então, muito bem. Ela foi estudar, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso aí é tipo 30, uns 12 anos, pelo menos. Por baixo. Não, por baixo. Se fosse fazer tudo direto, é 12 anos. É maratona, eu acho que a resposta tá aí. A pessoa eu acho que é um fenômeno na sociedade que a gente quer as coisas muito imediatas, né? Muito imediatas, em todas as áreas. Assim. Então, né, você quer... Antes dos dias, porque eu adorei um coach, esses mirins que outro dia eu vi, que era ganho o primeiro milhão antes dos 18. Poxa. Então não era assim, ganho o primeiro milhão, que era uma vez a gente, né, a nossa geração era ganho o primeiro milhão. Sim. Vai ser, talvez, em algum momento da vida. Talvez demore muito, talvez nunca chegue. Não, mas eles agora é antes dos 18. Ou seja, há uma ansiedade muito grande. Antes dos 18 tu nem acabou o ensino médio. Sim. Então, e aí já está implícito nisso que se você não ganhar, você fracassou, né? Fracassou. Não, e assim, ó, é que nem emagreça em 5 dias, transforme sua família em 7. Sabe, o ser humano adora essa questão de simplicidade, porque simplifica o pensamento. E a vida não é assim, a vida é mais complexa, né? Mas tá louco, hoje tá difícil aqui, o TDAH tá pegando do negócio que eu queria falar. Agora me esqueci o que eu queria falar. Eu tenho que falar na hora, viu? Tem que falar na hora. Tem que interromper. Tem que interromper, é isso. Mas eu vou chegar numa dessas. Uma vez quando eu era criança, tu ia na livraria, tinha assim, 10 segredos para a mente milionária. Eu lembro. Aí depois tinha 5 segredos, não sei o quê. Aí depois eu lembro quando eu tava no... Não sei se tu lembra do livro. Vocês vão lembrar do livro? Aquele tinha O Segredo, que era um só daí, né? Era um só, era mais fácil daí, né? Agora eu vou ter que pegar o microfone porque eu lembrei. E as pessoas podem dizer assim, não, ela estudou não sei o que porque tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para comer. Eu fiquei em casa de estudante, crédito educativo, tudo. Então, assim, ó, indiferente do governo, o Estado é importante para fazer com que as coisas... E daí vem outro discurso. Não, porque vão privatizar tudo. Tô parecendo... Não tem nada a ver com petismo, não tem nada a ver com bolsonarismo, nada. Porque hoje em dia a gente tem que cuidar até os sinais que a gente faz, né? Que daí pode ser até morta na saída. Mas, enfim...
Então, tem possibilidades, né? Se não passou na federal, pode estudar com crédito, vai morar em casa de estudante, é o fazer, é se aventurar, é se permitir e não achar que as coisas vêm fácil. Agora eu lembrei, né? Estavam comentando essa questão da sedução, né? Eu acho que é realmente essa visão assim utilitarista, né? E que realmente assim a falta de formação parece que torna a vida mais simples. Eu acho que é só uma ilusão que torna a vida, que ela continua sendo complexa, né? Então eu brinco assim, então, assim como exemplo assim, por que eu tenho que estudar isso? Bom, primeiro motivo porque vai cair, já é um motivo, cara. Vai cair, e tu depende disso. Por que eu tenho que fazer curso superior? Cara, porque em algum momento vai ter ser exigido isso. Tu entende? Tu vai te candidatar a uma vaga, entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem, obviamente que eles vão prestar atenção primeiro na formação formal. Tu entende que já há um pragmatismo nisso. Quer dizer, mesmo que tu não gostou do teu curso, que tu não gostou da trajetória, que foi sofrido, que tu acha que tu não te agregou, em algum momento o fato de tu ter aquilo, numa visão bem utilitarista, vai acontecer, cara. Tu vai ser preterido se tu não tiver. Por exemplo, agora todos os concursos para a polícia exigem, agora não, vai começar em 2026 ou 2027 não agora. Já está aprovado, vai ser obrigatório ter curso superior para qualquer polícia. É uma coisa que não tinha não atenção. Existia. Então vai ser, tu vê ali, vai ter um pragmatismo. Tu quer ser policial de qualquer, vai ter que ter curso superior. Cara, em sala de aula sempre surge aquele aluno assim, mas tu vê o dono daquela empresa, e nós temos exemplos próximos, né? Nem estudou muito. Mal aí tem uma graduação, até fez um MBAzinho lá 30 anos atrás, e olha a empresa que ele tem, 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários. Eu disse, mas ele não é bobo? Ele contrata para trabalhar para ele gente que tem muita formação. Exatamente. E faz questão de pagar a graduação, e faz questão de subsidiar a pós-graduação. Quer dizer assim, o segredo do sucesso das empresas é contratar gente melhor que o próprio dono. Um dono inteligente faz isso. Quer dizer, ele até pode não ter muito estudo, mas por que tu acha que ele vai incentivar que os seus colaboradores tenham? Né? Então, com poucos argumentos, a gente consegue desfazer essa ideia de que isso não tem função ou que isso não tem utilidade para a vida, porque em algum momento vai bater ali. Né? Tu quer construir carreira numa empresa, cara, o dono vai te mandar estudar. Porque ele não é bobo, ele quer gente boa para trabalhar com ele. Né? Aquilo que a gente está falando da formação geral, né? A gente brincou esses dias, né? A gente vê, por exemplo, hoje, tanta sedução, né, nas redes, né? Para comprar curso disso, curso daquilo, formação rápida, ou mesmo até para a questão dos golpes, que estão muito na moda. E aí eles perguntam, mas como que a gente não cai nisso? Como que a gente não cai nessa sedução e como que a gente não cai nos golpes virtuais? Cara, tem um critério que é muito bacana, que eu vi de um especialista, que diz assim, é a plausibilidade, cara. A gente tem que olhar para aquilo que está sendo dito ali no Reels, no Story, e tá dizendo, cara, é plausível isso aí? Só que qual é a questão? A gente só consegue identificar se algo é plausível pela nossa formação geral, cara. Pessoas que não têm formação geral não conseguem identificar se aquilo é plausível ou não, ou tem certa dificuldade. E aí se seduz mais facilmente, cai no golpe mais facilmente. Desculpa, outro dia uma pessoa me perguntou uma coisa que eu fui procurar, vendo se eu achava fake news, eu não achei a fake news. Eu fiquei impressionado, a pessoa me perguntou, César, eu recebi aqui um negócio dizendo que a Caixa Econômica Federal vai falir. É verdade? E eu fiquei assim... É plausível isso? Não, eu pensei, eu sem procurar, eu falei, olha, deve ser mentira. Mas eu fiquei tão curioso, porque é uma coisa que não chegou em mim, eu pensei, vou jogar na internet, ver se eu acho alguma notícia. Não achei nada. Ou seja, tipo, literalmente veio do nada essa informação para ela, e ela achou minimamente plausível para mim perguntar. Mas daí acho que é isso que, às vezes, né, essa coisa muito, às vezes, absurda, né, por exemplo, vai falir a Caixa Econômica, que às vezes chega a pessoa vai, né? Ela embarca, né? Estremece um pouco, dá aquela dúvida. Sim. Então isso serve para isso, serve muito para isso. Então, eu tenho uma semi-tese sobre isso. Um dia eu vou querer expandir isso aqui. A gente vai fazer um programa sobre um mundo sem futuro. A gente vai vir fantasiado de cavaleiros do apocalipse, assim. Mas me ouçam. Somos 4. Exatamente. Mas não chegaremos tão longe ainda. Mas eu tenho um palpite, assim, porque os argumentos racionais em favor do estudo estão colocados tanto do lado do pensamento crítico quanto do lado pragmático, assim. Você provavelmente vai ganhar mais se fizer ensino superior. Vamos ter que cobrar isso aí. Mas eu acho que a gente está diante, talvez, da primeira ou de uma das primeiras gerações de jovens que não conseguem, e eles têm bons motivos para isso, não conseguem vislumbrar um futuro minimamente decente. Porque a gente, um tempo atrás, eu, por exemplo, quando era criança, eu sempre ouvia argumentos a favor do estudo que eram assim, não, você vai estudar, se você tiver uma boa formação, tiver um bom trabalho, você vai ter perspectiva de ter uma vida legal, você vai ter uma casa, em algum momento você vai ter um carro, você vai poder ter viajar, ter filho, aí depende do projeto de vida da pessoa.
Eu acho que o jovem, hoje em dia, se vê muito sem saída. E o jovem percebe que, na verdade, ele nunca vai ter uma casa. Mesmo se ele estudar. E mesmo se ele trabalhar duro. E ele provavelmente nunca vai ter um carro. E ele só vai se ferrar. Eu não sei se a gente pode falar essas coisas aqui. Ele só vai se ferrar a vida inteira. Talvez se ele não estudar... A gente não pode usar a outra palavra. A gente não pode usar outra. Isso. Talvez se ele não estudar, ele se ferre um pouquinho mais. Mas aí pelo menos ele vai poder aproveitar um pouco a vida agora, já que o futuro não existe de uma maneira muito concreta, mesmo tanto faz. Eu acho que o jovem está olhando para o mundo e está inclusive nos dizendo, embora não verbalize isso dessa maneira, esse jogo aqui que vocês estão me dando está marcado para eu perder e eu não quero. Pega para vocês. Eu prefiro tentar a sorte no YouTube, que eu tenho ali 1% de chance de ficar milionário e azar. E se eu não ficar, eu vou trabalhar provavelmente num lugar parecido com aquele que eu trabalharia se eu estudasse. Eu não vou ter uma casa igual. E eu acho que esse sentimento, embora não seja estritamente verdade, como a gente colocou, é um sentimento respeitável e é um sentimento que tem uma racionalidade por trás. Eu não consigo dizer para essa pessoa que ela está completamente errada. A pessoa que não tem uma família que dê um suporte para isso, provavelmente não vai ter uma casa mesmo. Mas por isso... Falei demais. Não, tá ótimo. Isso que tu falou é uma tendência que o marketing já identificou, até anotei aqui para não esquecer, as micro felicidades ou micro alegrias. Então, já que eu não vou poder ter uma casa, um carro, que nem os meus pais construíram, isso, vou comprar um iPhone, vou ter uma vida com mais status, vou comprar um espumante mais caro, vou postar no Insta que eu tô bem. Vou comer sushi todo sábado. Exatamente. Esse sentimento de que não adianta muito desestimula a pessoa a fazer um esforço de longo prazo, porque estudar demanda esforço. A gente está falando aqui que é legal e é bonito por várias razões, mas, cara, você passa vários anos estudando, às vezes você tem que se endividar, às vezes você tem que ir para aula de noite, então é uma coisa que tem que ser feita pensando que lá na frente vai valer a pena. Se você não consegue ver que lá na frente vai valer a pena, você diz, então eu não quero. Azar. Jordano, isso que tu colocou é sensacional. E como existe também esse viés, né? Esse espelho ali na sociedade. Mas acontece que eles têm uma coisa, eu digo eles, eu sei lá, tenho um filho adolescente, né? De um pessoal aí dos 22, 20 para baixo, né? Que muitas vezes tem esse tipo de pensamento. Eles têm uma coisa que a gente não teve. Eles têm as redes sociais. É inevitável isso. Eles nasceram assim. E o que acontece com as redes sociais? A comparação, cara. Sim. A gente não tinha elementos de comparação. Os nossos vizinhos. Tu entendeu? A gente não sabia direito o que acontecia na quadra do lado, no outro bairro da cidade, no outro município. Isso até é uma coisa que eu anotei, porque eu não quero chamar vocês de... Velhos? Eu não falei, tu que falou. Não, o pessoal tava dizendo aqui, César, que o outro lado da mesa tem mais de um século. Mais de um século. Foi o que eu ouvi. Eu não sei. Não chega a um século, eu tenho 50 do 49. Eu tenho que admitir Quase, eu tenho que admitir que eu já rompi a linha média, eu tenho mais passado que futuro, mas vamos lá. Não, mas assim, é que a gente foi adolescente quando surgiu a internet no Brasil. Não sei que da internet... Cara, 95 veio o Windows, cara. Não, mas a popularização, o boom da internet foi 2000, 2001, que realmente ficou acessível para a maioria das pessoas. E aí, nessa época, a internet era um espaço, para nós, pelo menos para nossa geração, era um espaço que nem o parquinho. Sim. Então era o Orkut, que você fazia brincadeirinhas. Poucas possibilidades. E era sempre muito infantil. Era quase um parquinho, era uma coisa lúdica para as crianças, para a nossa geração de adolescentes. Era você jogar joguinho de computador online com um colega. E não é mais isso que se faz hoje. César, assim, ó, eu acho que a grande diferença... Eu acho que para o jovem hoje está virando quase um espaço de pré-emprego. Uhum. Isso de você já tem que estar construindo o seu network, né, fazendo seus business. Então, eu acho que a internet virou isso. Eu acho que, principalmente em função das redes, né, sociais, não das mídias, mas das redes sociais, cara, o que eles têm hoje é elementos de comparação, cara. E assim, ó, tem uma frase que é batata do Mark Twain, quer dizer, a comparação é a morte da alegria, cara. Sim, é tu verdade. Entendeu? A comparação é a morte da alegria, porque sempre vai ter alguém numa condição melhor, viajando para um lugar mais bacana, comendo num restaurante mais bacana, e tu quer aquilo, é natural do ser humano. Lembra da grama pintada? É isso aí. Sim, e acho que a comparação aumenta esse sentimento de que eu nunca vou chegar lá mesmo. Uhum. Então, assim, esse fulaninho aqui que eu acompanho, o cara tá em Dubai toda semana. Não importa quanto eu estudar, eu não vou chegar ali. Então,
Assim, ó, na empresa eu tenho um devedor que não me pagou e que eu vi que tá aqui. Não, é sério, eu não vou falar, eu vou cobrar no ar. Não, tem muita gente que tá devendo e vai viajar. Tava na Grécia há poucos dias e eu falei, mandei um WhatsApp. Falei, e aí, cara, vai me pagar? E o boleto? Ai, tô meio mal. Eu falei, como tá na Grécia? Os teus advogados, que não são esses, mas tenho certeza que eles te desaconselham agora. Mas eu tenho uma sobre isso, tenho uma sobre essa da comparação. A nossa geração também, a geração de vocês com certeza, quem que era o ídolo da infância, da criança? O meu ídolo não, era o Ronaldo, era o Ronaldinho Gaúcho. Não, ele ou era do futebol ou era da música. Não, mas é isso, mas o ídolo era esse. Hoje a gente tem ídolos, as crianças têm ídolos coaches. Balão mágico. Coaches financeiros. É uma coisa surpreendente, porque se colocou eles, e não mais jogador de futebol, como os grandes assim, nomes do Brasil. O Neymar cheio hoje, de frase clichê, cheio de frase pronta. Mas o Neymar hoje é do mesmo tamanho que o Ruiter, que o Pablo Marçal, que esse pessoal que... Mas falando em frase pronta, o que os alunos muitas vezes falam? Não, essa questão da teoria, eu quero a prática, prof, eu não quero a teoria. E tu tem um negócio muito bacana, fala, essa aí, fala. Adoro provocar isso aí. É. Eu faço uma... Porque é normal, né? Mas é muita teoria, né? E é prática. Eu disse assim, o problema às vezes está na prática. E aí eu tenho dois argumentos para botar na mesa nesse sentido. Assim, por que as empresas quebram? E a mortalidade da empresa é muito grande. Então aí os dados, né? Para dizer que para cada empresa que nasce também morre equivalente. Porque não sabe como fazer as coisas. Então elas têm um problema de prática. Elas não sabem como gerir o caixa, elas não sabem como gerir as pessoas, não tem nada de teoria ali. Né? Então é um problema prático. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo para os alunos assim. Galera, todos jovens, eu falei assim, como é que não se engravida? Eu disse, vamos dar opções ali. Aí um diz assim, é a pílula, o outro é a camisinha, o outro é o dia seguinte, o outro é o chip, o outro diz assim, é o coito interrompido, o outro diz assim, é o celibato. Eu digo, ok, todos deram alternativas que são, o DIU, né? Todos deram alternativas que são muito eficazes. Eu disse, mas as pessoas continuam engravidando. Mesmo? Então a teoria é perfeita, o problema está na prática. Ou tu não tomou a pílula, ou tu não colocou direito o DIU, ou tu não interrompeu o coito na hora certa, ou tu desviou do teu celibato. Tu entende que não há nada de errado com a teoria. O problema às vezes desviou tá na do teu celibato. Né? E eles ficam me olhando com uma cara assim, né? Quando faz analogia, né? E agora é o incel, né? Sim. Né? Agora se chama incel, né? O celibato entre os jovens, né? Mas então é um exemplo, quer dizer, empresas quebram por problema de prática, não sabe como fazer. E quando não sabe como fazer, via de regra, contrata um consultor. Quem é o consultor? É um cara que muito comumente é um professor ou ex-professor universitário, que está prestando serviço de consultoria. Que ele diz assim, tá aqui no livrinho. E eu tive um professor... Tá aqui a teoria, só aplicar. Tá aqui, faça isso aqui que vai funcionar. Sim. E eu tive um professor no doutorado que ele dizia assim, quando a gente chuta o livrinho, a gente paga um preço. Nas empresas, na vida, né? É muito comum isso. Então, palpites de como a gente pode convencer as pessoas de que, na verdade, ainda é uma boa ideia ir para uma faculdade. Porque é complicado, né? A gente está lidando com todas essas questões que nós falamos que desestimulam. O que a gente faz? Eu acho que pro Ricardo nenhum, porque ele falou que tem uma filha adolescente, para ele é bom, né? Porque daí a filha dele tá largando... Exatamente. tá largando na frente daí, né? Tá largando na frente, porque se ninguém estudar a filha dele vai, então vai se dar melhor. Mas eu acho que sim, a gente tem dados e de que ganha mais, de que é importante, mas de tudo isso que tu falou. A gente tem argumentos racionais muito bons, né? Mas eu acho que esse teu medo é um medo dessa geração. Eu acho que é um medo momentâneo dessa geração, que seria o mesmo medo que a geração que eventualmente viu há 100 anos atrás as guerras mundiais. De não ter perspectiva. Sim, de achar que não vai ter ver um futuro. Então acho que é um problema, talvez, se existe esse problema, eu compartilho contigo, acho que existe esse problema, mas é um problema dessa geração. Talvez a próxima geração já veja valor mais em estudar, já não se preocupe tanto com o fim do mundo. Com as redes. Com as redes também quanto essa, assim. Então, talvez uma questão momentânea que a gente está passando, como a gente passou por várias questões momentâneas nos últimos 100 anos. E eu acho que não é só da juventude, é nossa também, das pessoas que têm mais de 35, 40, que acham que já fizeram um curso há séculos atrás e não precisam voltar a estudar. Então, essa questão do lifelong learning, né? O aprendizado contínuo, não precisa ser o aprendizado formal, o aprendizado informal também. A troca nas relações, essa questão da conversa, o saber ouvir, né? O educar o ouvido.
Então, isso é importante. E convencer, não sei se a gente precisa convencer as pessoas, porque muitas vezes o jovem ele tem que errar, levar na cabeça e entender. Mas o que me preocupa é entender muito tarde. E a gente pode usar a nossa vida como exemplo. Né? Se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui hoje. Eu não sei, talvez eu conquistei muito mais coisas através do estudo. Tu sabe que na aula do MBA, eu comentei com os alunos o seguinte, né? Os headhunters, os recrutadores. Cara, e basta tu cruzar com qualquer empresário na rua, qualquer cara profissional, né, que tem uma lojinha, um comércio, uma empresa, ele diz assim, tá difícil, a gurizada não quer nada com nada, e contratar, e não dura, e fica com ele na experiência, não passa a experiência, tem que demitir porque não tem comprometimento. E tá surgindo um movimento, né, dos recrutadores que diz assim, contrate gente de 35 mais. Elas estão aí, estão disponíveis. Se tiver filho, melhor ainda. Porque tem comprometimento, tem o conhecimento, tem a formação. Eu disse para os alunos, reparem nas empresas onde vocês trabalham, o líder imediato de vocês, o supervisor ou o gerente. Ele está no segundo MBA, no terceiro MBA, no quarto MBA. Eu digo, esse cara não vai ser ameaçado nunca por aquele cara que não quis estudar. Então, isso é um argumento prático, o suficiente para dizer assim, cara, essa galera não vai sair do cargo de gerência porque quem está vindo de baixo não tem nem a formação. Então, cara, eu disse para eles, vocês são privilegiados por estar optando aqui no momento por fazer um MBA. Até perguntei, é o primeiro de vocês? Sim, a turma toda, coincidentemente, era o primeiro. Excelente. Muito provavelmente vocês vão fazer 2 ou vão fazer 3 e não vão ser ameaçados por um bom tempo. Porque se a galera não quiser fazer a formação de base, vão nadar de braçada? Tá pronto para quando a oportunidade chegar, sabe? Não esperar a oportunidade e perder e estudar. Não, estudar antes da oportunidade chegar. Tu nunca sabe o que tu vai precisar. Então, é importante. Isso aí. Nós vamos ter tempo, porque não sei. Exatamente. Eu não sei, alguém tá Agora, mandando, mas nós estamos... Como é o primeiro, Diogo, quanto tempo fechou de programa? Falta 5 minutos para fazer 1 hora. Então a gente tá... Olha, nós estamos... A gente Ficar 2, a gente preocupado de, chegar em meia hora, chegamos a 55 minutos, então. Acho que a gente pode, então, hoje, primeiro programa, acabar antes do horário, para mostrar como, além de professores, somos também pontuais, né? Muito A bem. pontualidade britânica. Agradecer, então, o espaço, mandar um tchau para todo mundo, deixar o Ricardo, Adriano e o Jordan também darem seu tchau, e dizer que semana que vem a gente volta. Não sei se exatamente no mesmo horário, por volta da 1h30, 2 horas, mas estaremos aí. E boa noite para quem nos ouviu gravado, bom dia para quem nos ouviu gravado. Até mais. Isso aí.